Nessa noite foi passado um tema aparentemente simples, aparentemente que todos deveriam entender. Só que às vezes pelas lutas que a gente enfrenta, pelas tempestades que a gente enfrenta, pelas coisas que a gente passa, a gente esquece disso. E você que tem a sua Bíblia aí na sua casa, abra comigo em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7. Às vezes a sua Bíblia vai estar um pouquinho diferente da nossa. Aqui está escrito assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ou lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Sabe, essa palavra cuidado tem 5 significados diferentes. Às vezes a gente não se atenta às coisas que acontecem, às vezes a gente não se atenta com o que tem ao nosso redor. E a gente não precisa ir muito longe na Bíblia para descobrir que Deus age em nós e nesses 5 cuidados. O que seriam esses 5 cuidados segundo o dicionário? O cuidado significa cautela, significa capricho, preocupação, comportamento e responsabilidade. E seguindo pela Bíblia, logo ali em Gênesis, a gente já vê o primeiro cuidado, o cuidado da cautela. Quando Deus está criando o mundo, as coisas. Deus cria a terra, depois Ele separa a terra e Ele vê que é bom. Aí Ele vai para a próxima etapa. Aí Ele separa as águas da terra e Ele vê que é bom. E Ele vai para a próxima etapa. Aí Ele manda que nasçam árvores, vê que é bom e vai para a próxima etapa. Sabe, Deus age com cautela nas coisas que Ele faz. Às vezes a gente para diante de Deus e fala: Deus, eu preciso disso, faz Deus, faz Deus. Deus vai fazer, mas Ele vai fazer com cautela. Por isso que a gente fala que é no tempo dEle, porque no tempo dEle as coisas são perfeitas. O segundo cuidado, que é o sentido de capricho, é quando Deus cria o homem. Depois que Deus criou tudo e viu que era bom, Deus pega e forma o homem. As outras coisas, a Bíblia nos fala que Deus diz: haja luz, e que separe isso. Mas a Bíblia nos fala que na formação do homem, Deus forma o homem do barro, lá em Gênesis capítulo 2. Sabe, Deus te criou, não foi assim de qualquer jeito. Ele te formou no ventre da sua mãe. Sabe, o terceiro cuidado, o terceiro sentido disso é a atenção, é a preocupação. A gente vê que Deus se preocupa com cada um de nós. A gente vê lá em Jó, quando Jó no capítulo 1, quando a gente lendo lá, a gente vê que conta uma história, conta algo que aconteceu, e que Deus fala pro diabo: faz o que você quiser, está tudo nas suas mãos, mas só não toca nele. Sabe? Às vezes você pensa que Deus se preocupa com sua casa, que Deus se preocupa com o que você vai vestir. Às vezes você pensa que Deus se preocupa com as coisas que você tem, ou as coisas que você pode dar para Ele. A Bíblia não fala, em momento algum a Bíblia nos conta que Deus procura o que você tem na sua carteira, ou o que você tem na sua casa. Sabe, a Bíblia nos fala assim, que Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade.
Sabe, as coisas, o que você tem para entregar para Deus está dentro de você, é tão simples. E a gente procura em lugares tão diferentes. Sabe, o quarto cuidado, o quarto sentido, é o sentido de cuidado de arcar com aquilo que ele fala. A gente vê lá na história de José, quando ele sonha, Deus revela para ele em sonho do que vai acontecer, que vai colocar ele num lugar de destaque, para governar. E a gente vê que acontece tantas coisas ruins, mas em nenhuma delas José duvidou. Mesmo sem ler a Bíblia, ele não duvidou. Em Números 23, 19, fala assim que Deus não é homem, mais ou menos assim, que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Acaso ele fala e não faz? Acaso ele promete e não cumpre? Sabe, em todos os versículos, em toda a Bíblia, a gente vê falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Em toda a Bíblia, a gente vê num Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. E o quinto sentido disso é o sentido de responsabilidade. Voltando lá em Gênesis, quando o povo está saindo do deserto, quando finalmente o povo é liberto da escravidão, a Bíblia nos fala assim que Deus alimentava o povo, que Deus, durante o dia, colocava uma nuvem sobre eles, e durante a noite, Ele colocava uma coluna de fogo para que aquecesse, para que iluminasse o caminho deles. E mais uma vez eu quero dizer para você, se acaso você ainda não sabe, Deus tem cuidado de você, Ele cuida de você, que é o tema dessa mensagem. Pelo menos alguma vez na vida, eu pelo menos já me fiz essa pergunta, e eu acredito que todos nós já fizemos, de pensar, por que Deus me escolheu? Então por que Deus me ama? Por que Deus quer isso? Por que isso, Deus? Por que eu? Em Salmos capítulo 8, versículo de número 4 e 5, no versículo 4 fala assim: quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Sabe, não foi um homem qualquer que escreveu esse salmo, só que ele serve para você. Ele serve para você. Aqui o salmista fala assim, ele pergunta, quem é o homem para que dele se lembre? Quem é o filho do homem para que Deus venha visitar? Às vezes você pensa aí na sua casa, quando você está sozinho, que você não é ninguém. Estou falando porque eu já pensei isso. Às vezes você pensa aí na sua casa que Deus não se preocupa com você, Deus não faz questão de você. Deus está te visitando agora. Deus está entrando dentro da sua casa através de um celular, através de um computador, ou através de sei lá, a forma que você está vendo, uma TV. Mas Deus está te alcançando agora, e tem te alcançado há vários tempos. Antes da quarentena, Deus já tinha te alcançado. Sabe quando a gente percebe o cuidado de Deus de uma forma simples? Sabe, eu aposto que você já aconteceu isso com você de quando você era criança, quando você era pequeno, você dormir no sofá da sala e acordar na sua cama. Simples, né? Só que sabia que num passe de mágica você dormia na sala
e acordava na sua cama. Não era mágica, era sua mãe ou seu pai te levando para a cama, te cobrindo e te colocando numa posição confortável. Deus cuida de você assim. Você nem vê, mas Ele te pega, te coloca em lugar de descanso, numa posição confortável e te cobre. Tem tantas formas da gente ver a mão de Deus. E seguindo o exemplo que a gente tem, eu queria separar com você 3 chaves. Mas que chave é essa? O que seria isso? 3 pontos em que Deus cuida de você. Ah, mas tem isso, Cleito? Tem. Sabe, a gente vê lá eu aposto que você conhece o Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A sua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Um salmo que você já deixou aberto na sua casa por muito tempo, até a folha amarelar. Um salmo que, mesmo sem a Bíblia, você consegue recitar ele. Um salmo que você vê em para-choque de caminhão. Um salmo que você vê em mensagens que chegam no seu WhatsApp. Um salmo que chega a você das diversas formas possíveis. Quando o mesmo salmista que escreveu o salmo que a gente leu lá no começo, Salmo 8, falando que ele coloca sobre nós uma coroa um pouco menor do que os anjos nos fizeste, mas nos coroaste. É o mesmo salmista que declara esse salmo, que escreve esse salmo. Nas 3 chaves, a primeira chave que eu quero falar com você, pegando isso que a gente leu no Salmo 23, essa confiança que o salmista passou para nós. A primeira chave, Ele suprirá todas as necessidades. A gente lê ali que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que Ele nos levará a campos verdejantes e nos levará às águas tranquilas. Ele te alimenta e Ele te mata a sua sede. Lá em João capítulo 16, no versículo Mateus capítulo 6, versículo 26. Fala assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, ou nem colhem, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que eles? Aqui no Evangelho é ensinado para nós que se as aves que foram feitas, foram criadas por Deus, Deus as alimenta, mesmo que ela não faça nada. Imagina você que foi formado por Deus. Por acaso você tem menos valor do que um pássaro? A Bíblia nos garante que não. Porque a Bíblia não nos fala que Deus fez algo por um pássaro, mas a Bíblia nos fala que Ele
entregou o seu único filho por amor de cada um de nós. A gente foi comprado. O segundo ponto, a segunda chave, é Ele te dará a paz em meio às aflições. Agora sim, em João capítulo 16. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Cleiton, mas o que tem a ver isso no Salmo 23? Sabe quando ele fala ali no versículo 3 que ele refrigera a minha alma? Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Sabe, Deus tem falado conosco, Deus tem dito as coisas, Deus tem falado cada mensagem diferente uma da outra, por amor de mim, por amor de você, mas não pelos nossos méritos, não pelo aquilo que a gente é, mas por amor dele. A primeira chave, Ele suprirá todas as suas necessidades. A segunda chave, Ele te dará paz. E a terceira chave, Ele é quem te guarda. No Salmos capítulo 145, fala assim: Ele cumprirá o desejo dos que o temem, e ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam. Eu não sei a parte ou o lugar onde você necessita que Deus guarde. Eu não sei o ponto ou o que seja que Deus tem que te guardar, mas Ele te guarda. Às vezes no trânsito você não percebe, mas Deus te guarda. Às vezes na sua casa você não percebe, mas Deus te guarda. Às vezes para mim é fácil falar que Deus está te guardando, eu não estou te vendo. Às vezes é fácil para mim te falar que é fácil, que Deus cuida de você. Eu não sei o que você está passando. Mas em todos os anos de vida que eu vivi até hoje, eu nunca vi Deus. Mas eu vi os cuidados dele sobre a minha vida. Às vezes você espera ver algo concreto. E se eu pudesse resumir isso em uma frase, se eu pudesse resumir isso em alguma coisa de última hora, assim, é que para você ver o cuidado de Deus, você precisa confiar em Deus. Para você ver o cuidado de Deus, você precisa confiar em Deus. Mais uma vez eu falo, sabe quando você vê o seu filho, se você é pai, se você é mãe, ou algum sobrinho, qualquer criança que seja, que independente da altura que ela tiver, se você abrir os braços, ela pula no seu colo, porque ela confia em você. Mesmo sem saber o que você está pensando, ela confia em você e pula. Confia em Deus. Sabe, chega diante de Deus, aproveita que Ele está de braços abertos para você e pula, mergulha.